A evolução de leis e normas aplicadas à segurança contra incêndios no Brasil aumentou conforme o nível de exigência de segurança em edificações. No dia 27 de janeiro de 2013, ocorreu um incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, caso emblemático e recente. 242 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. O local tinha capacidade para 691 pessoas, mas a suspeita é que mais de 800 estavam dentro da boate. O trabalho que vamos conhecer hoje é de Vânia Cristina Teixeira e ela fala sobre os riscos de acidentes como esse. Estudo da segurança contra incêndio e pânico nas edificações urbanas, boates e clubes sociais. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Engenharia Urbana da Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em Engenharia Urbana. O estudo é de Vânia Cristina Teixeira. E para participar do debate, convidamos Rafael Freitas Machado, advogado civilista, e também Rômulo Sus, também advogado civilista. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV X para participar do programa de hoje. E nós vamos conferir agora um resumo deste estudo. O trabalho faz uma análise sobre os riscos de incêndio em clubes sociais e boates, apontando os problemas no gerenciamento dessas ocorrências e, em especial, dos estabelecimentos localizados no município de Maringá, no estado do Paraná, em decorrência do caso da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bem, Vânia, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Eu já gostaria que você falasse da metodologia. Bom, a metodologia utilizada no trabalho era justamente esse comparativo. Minha cidade, Maringá, no estado do Paraná, ela também é uma cidade com nível alto de universitários. Existe esse atendimento ao público, né, do espectador para boates e clubes sociais. E isso, porventura, aconteceu no Rio Grande do Sul, mas poderia ter acontecido em qualquer outra cidade do nosso país e fora do Brasil, em qualquer cidade do mundo. Então, a preocupação era o quê? Fazer um diagnóstico dessa situação por meio da pesquisa censo, porque nós não queríamos saber como estava a situação em um clube social ou em uma boate, nós queríamos saber em todas. Então, todos os estabelecimentos que constavam com esse alvará de funcionamento, nós fizemos as vistorias junto com os profissionais da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros, para diagnosticar efetivamente o que necessitava, o que era necessário para garantir essa segurança ao usuário que paga e merece essa segurança dentro do estabelecimento. Bem, Vânia, eu gostaria que você falasse agora da bibliografia. Você destacou para a gente 3 obras que nós vamos conferir agora. Quais são? Depois você comenta por quê. Vamos conferir. Bibliografia. Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Autor: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná. Disponível no site www.pmpr.bombeiros.gov.br. Direito Administrativo, de Maria Silvia Zanella de Pietro. Editora Atlas. A Segurança contra Incêndio no Brasil. Coordenação de Alexandre e Tio Seito. Projeto Editora. Então, Vânia, de que forma cada uma contribuiu? Bom, primeiro, o Código do Paraná, ele passou a vigorar em 2012, então trouxe toda uma legislação que tem um conteúdo internacional de segurança contra incêndio. Então, são padrões inovadores, métodos novos para contenção e extinção da parte inicial do incêndio. Maria Zanella de Pietro, eu gosto muito da obra. E a discussão para a dissertação era a seguinte: qual é a responsabilidade do agente público e do Estado em crime de incêndio, nesse tipo de situação? Como deixou de agir quando deveria ter agido perante a fiscalização? Não foi feita, né? Então, como seria esse debate? Isso foi colocado na dissertação, trazendo essa obra da professora Maria Silvia. E a terceira obra, Segurança contra Incêndio no Brasil, é um dos poucos livros que nós temos que tem uma amplitude de entendimento para arquitetos, engenheiros e advogados e todos aqueles que se utilizam desses parâmetros de segurança para poder ter um melhor entendimento de como é o funcionamento da segurança contra incêndio no Brasil,
perante os padrões internacionais. Então, nós ainda temos muito que caminhar nesse sentido, né? E esse livro, ele foi praticamente a base do trabalho. Vamos falar do trabalho, então? Vamos. Ele visa trazer justamente isso. O que eu tenho dentro do meu município e como que está essa segurança. Aconteceu isso em Santa Maria, eu não quero que aconteça com os jovens do meu município ou em outra situação. Aí nós também temos vários parâmetros aí, uma edificação convencional, uma edificação unifamiliar, são vários parâmetros. Nós focamos a segurança contra incêndio para clubes sociais e boates. Então esse estudo foi feito justamente vendo todos os elementos que o checklist do Corpo de Bombeiro utiliza na prática, se há extintor vencido, se não há, se há chuveiro sprinkler instalado naquele local para que tenha a contenção inicial do incêndio e os outros itens de segurança. Então, foi feita a averiguação in loco, né? Nós contabilizamos lá 26 clubes sociais e boates, então nós, né, cantinho por cantinho, nós vistoriamos junto com a equipe para saber se isso oferecia segurança ou não. Houveram embargos de atividade, fechamentos, né, termos de compromisso de ajustamento de conduta por parte dessas casas de show e em restabelecer os parâmetros de segurança. Então, tiveram várias situações colocadas aí no presente trabalho. Chegou dessas 26, 19 delas sofreu algum tipo de restrição de funcionamento porque não oferecia segurança. Então, é um índice muito alto. E outro requisito também importante é a questão da legislação. O trabalho ele aborda a responsabilidade civil, penal e administrativa para o crime de incêndio. Então, não é algo simples, né? Às vezes nós não temos, o jurista ele não tem noção do tipo de responsabilidade que se elenca junto com esse tipo de situação. Porque a gravidade de um incêndio não é somente o aspecto físico, é um aspecto psicológico, o pânico que se entra ali naquela situação. E o padrão de legislação nacional hoje, ele é referência para os estados. Nós temos as legislações estaduais, né, que cada uma tem o seu ano aí de vigência, temos mais atualizadas e menos atualizadas. Mas o grande diferencial aí que o estudo traz, o estudo aborda, é justamente parâmetros internacionais de segurança, que não são difíceis de serem adotados, porém exige um trabalho muito, né, intenso por parte aí das corporações dos corpos de bombeiros, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o NFPA, né, que é o National Fire Protection, é um código nacional que estabelece os parâmetros mínimos de segurança contra incêndio e diz aos estados que eles podem ter os códigos, mas que não podem ter medidas com menor segurança do que aquele já estipulado. Podem fechar ainda mais o cerco, mas não podem abrir o cerco além daquele que já está colocado pelo código, né? Falando assim de uma maneira simplificada. Então, isso faz com que, por exemplo, o estado de Illinois, ele tenha uma das corporações mais bem constituídas, com treinamentos nas escolas, com treinamentos dentro das estruturas unifamiliares, prediais, que geram essa segurança na própria população. A própria criança já sabe como fazer esse tipo de atendimento em uma situação de incêndio. A evacuação ela é rápida, ela é contabilizada em minutos, em constantes treinamentos. E não só no estado do Paraná, como em todo o Brasil, há uma ausência, uma deficiência muito grande desse tipo de situação, da fiscalização, dos treinamentos e da cultura prevencionista em relação a incêndio. Nós não temos hoje essa cultura implementada no Brasil. Se aqui, nesse recinto, acontecer esse tipo de situação, nós vamos entrar em pânico, porque nós não estamos treinados para lidar com isso, né? Então, aí é esse o questionamento que o trabalho traz. E como que eu faço aí no caso das vítimas de Santa Maria, essa questão de indenização. Então, nós trazemos aí um modelo civilista, né, adotado por sistema de pontos nos Estados Unidos, que foi o caso da boate Station, em Rhode Island, né, a cidade de West Warren, que tinha uma boate, né, e um incêndio em 2004, provocou a morte de 100 jovens, né, de 100 pessoas aí no interior desse estabelecimento.
E, nesse caso, né, o Poder Judiciário americano, ele fez o cálculo por base no sistema de pontos de seguradoras, né? Então, foi uma inovação jurídica, e é uma inovação jurídica que o direito também pode se espelhar, né, para justamente poder indenizar civilmente essas vítimas de uma maneira correta, né, fazendo essa justiça aí para as famílias que perderam seus entes queridos. Então, esse também foi um modelo trazido. A questão penal, e mais aí na engenharia urbana especificamente, a proximidade das edificações. O alastramento de um incêndio, ele pode ser rapidamente repassado às edificações próximas, e isso é uma causa, né, de aumento de pena. Então, lá no artigo 250 do Código Penal existe essa previsão, porque você gera um risco e esse risco pode ser rapidamente espalhado por esses locais, por essas proximidades, ocasionando um número incalculável até de mortes, se acaso isso atinge uma proporção grande. Nós tivemos grandes registros aqui no Brasil, inclusive, né, nós tivemos um impacto que modificou a legislação, que foi o edifício Joelma, na década de 70. Esse incêndio foi televisionado, foi mostrado, então, pessoas se jogando, situação de pânico geral. O que não se pode é esquecer esses fatos trágicos. Infelizmente, a legislação ela vai sendo alterada e modificada conforme tragédias acontecem. Mas essas tragédias têm um viés por trás, tem uma ausência fiscalizatória, tem uma ausência da própria sociedade civil que não obtém esse treinamento. A boate não tem a equipe de brigadista treinada para poder atuar nessa situação. Então, são vários fatores de segurança, né? E os equipamentos contra incêndio, eles evoluem muito rápido. A engenharia, ela é algo muito, né, abrangente. Então, essa atualização deve ser constante pela legislação, pela arquitetura, pela engenharia e pela população em si. Bora, você falou agora há pouco da evacuação e, aliás, de um acidente, 2 casos também em boates nos Estados Unidos. Nós temos aqui um vídeo em que você apresenta justamente um formato de um acidente. Vamos ver esse vídeo e enquanto a Vânia, inclusive, comenta. Esse vídeo ele é muito interessante, ele é o programa Êxodos 4 e o NFPA utilizou ele para simular um incêndio na Boate Station. Ali a parte preta é onde se iniciou o fogo, né, com instrumento pirotécnico, atingiu as espumas e as espumas do palco começaram a liberar fumaça tóxica. Ali vocês já podem observando que ela vai tomando conta do local, as pessoas tentam sair e não conseguem. Ali vocês veem que as pessoas em amarelo e em branco estão sofrendo as intoxicações e vem a óbito logo em seguida. Esse vídeo representa 1 minuto e 30 segundos do início do incêndio até o início dos óbitos. Então é algo muito rápido. É assustador, mas cabe a nós, operadores do direito, né, com humildade aí com as outras disciplinas, convencionar novos padrões de segurança para a nossa população e para nós como usuários. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, daqui um pouquinho a gente volta já com o debate no Academia. Até já. Estamos de volta com o Academia e o trabalho de hoje, a dissertação, um estudo de segurança, da segurança contra incêndio e pânico nas edificações urbanas, boates e clubes sociais. A pesquisa é da mestre em Engenharia Urbana, Vânia Cristina Teixeira. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Teses e dissertações. Perícia e Investigação de Fraude, Fernando de Jesus, editora AB. A Forma Federativa de Estado e o STF pós-Constituição de 1988. Nilo Marcelo de Almeida Camargo, Núria Fabres, editora. Estado de Direito Agroambiental Brasileiro. Antônio José de Matos Neto, editora Saraiva. Pedi aqui ao professor Rômulo Sus para dar início ao nosso debate. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Primeiro, parabenizar o trabalho da doutora Vânia pela
complexidade e pela completude das abordagens. Eu tive a oportunidade de absorver ali com bastante atenção e achei bastante interessante, inclusive da parte que a professora Vânia trouxe com relação àquela tabela de valores de indenização, que não é utilizada aqui no Brasil, mas que com os operadores do direito passando a demonstrar isso aos tribunais, provavelmente, quem sabe, a gente no futuro não venha conseguir adotar um cálculo de indenização por danos tanto materiais como danos morais no mesmo molde que foi apresentado no seu trabalho e que é adotado pela Corte Americana. Então, meus parabéns por essa inovação, realmente bastante interessante. Eu gostaria de começar trazendo uma situação que eu entendo que é relativamente polêmica, que é o seguinte: algumas autoridades no assunto, elas dizem que o problema não está na falta de legislação. Elas dizem que o problema está na falta de fiscalização. Outras autoridades também que representam uma camada da população que também entendem do assunto, a respeito dessa questão de segurança, incêndio, pânico, dizem que o problema todo não está na falta de fiscalização, e sim na falta de legislação. Eu pude observar no seu trabalho que foram citadas inúmeras normas da ABNT. Então, meu questionamento seria interessante, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, uma norma federal e em conjunto com normas estaduais para dimensionar essa situação, porque o que eu vejo é que cada local, porque o nosso país é um país de dimensões continentais, então cada local, cada ente da federação conta com uma situação de clima, de umidade do ar. Então, será que essa normatização local não é mais adequada do que uma normatização federal? Ou as duas juntas se completariam? Bom, na minha concepção de estudo, né, primeiro, assim, excelente a pergunta, porque é a pergunta que nós temos também. Peraí, nós temos o padrão, né, de quem pede a legalização, pede uma norma específica. E nós temos os defensores da BNT também, porque nós temos normas excepcionais no Brasil, atualizadas, que seguem os padrões internacionais. E a BNT, ela sempre é reformulada, inclusive com consulta pública, em todos os segmentos. Mas aí nós temos que ver uma diferença. Por exemplo, as NRs, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, é lei federal, só que voltada para a segurança contra incêndio do trabalhador, né, o risco de calor excessivo, incêndio, né, e assim por diante. Então, nós temos uma lei federal, mas ela não segmenta esses parâmetros mínimos de segurança. As NRs são valorosas e muito importantes, mas elas não são leis. Então, a cobrança na fiscalização depende de legislação para que ela possa ser cobrada pelos corpos de bombeiros. Por isso, as NRs são implementadas nos códigos estaduais. Então, por exemplo, tira lá por base o Código do Paraná, do Rio de Janeiro, São Paulo e outros códigos ao país afora, eles utilizam essas normas de padrões técnicos para que sejam seguidos. Mas aí, o que diz, por exemplo, esse modelo americano? Seria como se fosse uma Constituição Federal da segurança contra incêndio, estabelecendo os padrões mínimos de segurança. Os mínimos, os requisitos mínimos, independente se a edificação é de madeira, é de alvenaria, o mínimo, somente o mínimo. Daí por diante o Estado, conforme sua mudança climática, sua área de desenvolvimento urbano, pode regulamentar especificadamente cada nuance que versa sobre a segurança contra incêndio, inclusive para treinamentos também, né? Às vezes nós temos ali a região amazônica, não está ausente de risco, mas o que acontece? As crianças podem ter um treinamento diferenciado para poder evacuar aquele local, né? Por exemplo, de uma escola. Então,
Aí nós temos diferentes padrões. Nós temos uma área intensamente urbanizada no estado de São Paulo. Então, é feito já esse treinamento há muito tempo pelo Corpo de Bombeiros, mas não consegue atingir um contingente maior. Então, eu defendo a legislação a nível nacional baseada, sim, no padrão americano. Porque eles também sofreram com muitos incêndios, a Europa também, e foi desenvolvido esse tipo de padrão. Por quê? Porque funcionou, né? Ainda acontece, como nós acabamos de ver o vídeo ali da boate, né? Acontece, mas o que acontece? Lá, a fiscalização do Corpo de Bombeiros foi extremamente rígida. E eles fiscalizaram todos os cantinhos ali e apontaram para o proprietário o que poderia e o que não poderia se manter, né? Inclusive, era proibido, né, acender um instrumento pirotécnico ali. Então, ali, a sentença, inclusive, responsabilizou os músicos na maior parte da indenização, do requerimento indenizatório. Por quê? Porque o Estado fez a sua parte, o Estado não foi ausente. Então, é aí que eu gostaria de chegar com o meu trabalho. O Estado, ele não pode ser ausente. A legislação tem que existir para dar essa base para o profissional do Corpo de Bombeiros, que são profissionais importantíssimos, poderem atuar com segurança. E segurança jurídica também. Doutor Rafael. Bem, eu primeiramente gostaria de parabenizá-la também pelo ótimo trabalho. Acho que é um trabalho que já dá para perceber que já atingiu uma série de finalidades e objetivos práticos, seja no seu estado, na sua cidade. E há uma importância muito grande em razão de que o assunto não seja colocado numa situação um pouco de normalidade também. Infelizmente, no nosso país, algumas questões acontecem e a partir daí é que surgem as leis, surgem as discussões, surgem os códigos, surgem as instruções. Então, eu acho que realmente a gente precisa mudar a concepção e eu acho que a proposta do seu trabalho ela é muito salutar nesse sentido, em que a discussão continue para um melhoramento e não para que a questão não fique por si só no passado ou que os fatos sejam presos pelo passado e que a vida continua normalmente. Então, parabéns. E eu gostaria de pegar o gancho com o seu comentário e o questionamento do professor, de uma forma até um pouco multidisciplinar, com um pouco de constitucional, filosofia do direito, e também com outros aspectos, como o aspecto sociológico, porque eu tenho uma certa, é uma questão particular, uma certa aversão a essa nossa conduta social de buscar sempre na lei as soluções para os nossos problemas. Não quero contestar de forma alguma as suas propostas, mas talvez a questão seja uma questão voltada para fiscalização do que nós temos. Porque a todo momento a gente fala, vamos fazer um Código de Processo Civil, um Código Penal, um Código de Processo Penal, toda hora reformando. Será que o que a gente tem já não é suficiente? O que, mais uma vez, o que a gente precisa não é fiscalização? E, obviamente, em decorrência de algumas omissões ou deficiências de fiscalização, é que surge a necessidade de um judiciário estar frequentemente sendo chamado e acionado para resolver os conflitos, mas esses conflitos que já aconteceram. E aí, pensando mais uma vez pelo lado um pouco mais humanístico da coisa, depois que o evento acontece, a gente vai buscar a reparação como algo para acalentar o coração de quem perdeu. Porque, na verdade, a situação não pode ser nesse sentido. Então, a minha consideração vai um pouco mais além no sentido da necessidade de lei. Porque a todo momento a gente está buscando lei, sendo que no nosso país, até existindo lei, as situações acontecem. E é nesse sentido que eu gostaria de debater. Não, concordo com o professor, é um ponto de vista, né, importantíssimo. Quem assiste também tem essa dúvida, essa preocupação. Nós temos lei para tudo, nós sabemos, nós lecionamos isso, né? Nós sabemos a quantidade de lei que nós temos. Na segurança contra incêndio no Brasil, nós não temos uma lei nacional, né? Nós temos aí projetos vigorando, mas não temos uma legislação nacional. E assim, estudos, não só o meu estudo, mas estudos internacionais comprovam que um código delimitando padrão mínimo de segurança é algo essencial nessa sistemática. Por quê? Porque a partir daí
volta-se uma linguagem simplificada para que a população e interdisciplinariamente outros profissionais possam entender, né? Porque assim é muito difícil, né? Esse meu mestrado, por exemplo, é na área da engenharia urbana, mas nós é multidisciplinar, então eu entrei ali com a área do direito. E o que nós queríamos saber? Peraí, nós temos a legislação do Estado do Paraná, de 2012, é extremamente nova, né? O código saiu do forno de 2010 para 2011. E existe o sistema de fiscalização rígido e eles fazem uma sistemática de trabalho diferenciada, que em outros corpos, outras, né, situações ali de trabalho não acontece. Por exemplo, dentro do próprio Estado do Paraná, não é feita a mesma metodologia de fiscalização. E na cidade de Maringá, ela é feita por rua. Nos outros municípios que tem a central do Corpo de Bombeiros, não é feita por rua, é feita por notificação, denúncia e assim por diante. A proposta é o quê? Prevenção é a chave principal aí. Com lei ou sem lei, tem que se trabalhar na prevenção. Nós não podemos esperar que um desastre aconteça. O Estado tem que agir, interagir antes com a comunidade, fiscalizar antes, ter padrão antes, né? Então, se nós estamos vendo que nós temos um modelo bom para ser seguido, que está acontecendo uma situação imensurável, que o Brasil todo se comove, o exterior também, a gente tem que ver outros incêndios que aconteceram e ver, peraí, né? Com legislação ou sem legislação, o Estado tem que agir. E o Estado tem que agir incentivando a população também a tomar conhecimento. Por isso eu defendo o Código Nacional. Bem, quero aqui parabenizar, doutora Vânia, muito obrigado pela presença, pela abordagem, um tema muito interessante, interdisciplinar, como você mesmo disse agora, para edificações urbanas, né? E perpassa pelo direito. Doutor Romulo, também muito obrigado. Doutor Rafael, muito obrigado pela presença. E lembro que você pode participar do Academia, o nosso endereço é academia@stf.jus.br. Você pode mandar o seu trabalho, a sua tese ou a sua dissertação para ser debatida aqui com a gente. E para rever este e outros programas da TV Justiça é fácil, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.